Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, hoje, um dia muito interessante aí, vamos trocar uma ideia, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente teve de bom, né, no dia de hoje. A gente pôde pegar a compra, a gente pôde pegar a venda, então, ah, aproveitem bastante, né? É um vídeo que normalmente a gente sempre puxa o gancho da comunidade com a Trader Pro, né, que a gente tá aí a parte da manhã na sala ao vivo com os alunos, beleza? Então, bora começar, beleza? Pessoal, mas antes, na verdade, eu dar um recado muito importante para vocês, tá? Que é que antes que a gente comece a fazer as nossas análises aqui, vá direto aí até o final do vídeo, né? Mostrando para vocês o que que a gente pode fazer na parte da manhã. É muito importante que vocês, se possível for, tá? Vocês principalmente que não são inscritos, tá? Que você se inscreva no canal e me ajude a bater 3.000 inscritos, que muito em breve a gente consegue atingir essa marca. A gente está muito próximo, estamos com mais ou menos 2.800. E aí, 200 inscritos pra gente aqui, que vocês sempre estão assistindo, vocês que sempre estão engajando com a gente. Eu acho que se vocês quiserem se inscreverem no canal, a gente consegue avançar essa meta com tranquilidade. Tá bom? Então, se você puder, clique ali no botão de se inscrever, tá ok? E também, lógico, né? Se você quiser acompanhar também esses conteúdos que a gente posta diariamente aí pra vocês, tanto nos stories, tanto no story no Instagram, né, no caso. No short, você também tem condições de estar acompanhando aí os vídeos, né, que são um pouco maiores. É só você ativar o sininho de notificações que você recebe eles aí em primeira mão, né? O celular vai te notificar quando o vídeo estiver novo. Beleza? Curtida, né? O like também que é muito importante. Também nos comentários me fala aí operações que você pegou, leituras que você tem dificuldade, enfim. A gente precisa também que você também engaje, troque ideia com a gente para que a gente saiba também até mesmo vídeos que a gente pode fazer, né, para que possa contribuir aí na caminhada de vocês no mundo do day trade, turma. Show? Bom, então é isso. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da leitura que pode ser feita na parte da manhã com os alunos, né? Vou tentar ser um pouco mais breve e bem objetivo. Inclusive hoje a gente tem aula com eles na parte da noite, né, que é o pessoal da comunidade com o Trader Pro, né, que a gente fez aí as inscrições. Inclusive, se você ainda tem interesse de participar da comunidade com o Trader Pro, fique atento, tá? Que muito em breve a gente vai abrir aí novas matrículas para vocês, beleza? É o seguinte, a parte da manhã, né, a gente teve esse gap de alta, de um certo modo, um pouco contextualizado mais no geral. A gente tinha um movimento que tá vendo essa região aqui, ó. Esta região aqui é uma região muito importante, uma região de venda, tá? Só que aí, o que que acontece? O mercado ele teve que chegar até lá, né, para depois gerar essa venda e dar uma contextualizada em relação a esse movimento de baixa, olha só, né? Depois ele acabou fazendo como se fosse um canalzinho de baixa aqui em relação a esse movimento. Mas antes, né, da gente conseguir fazer esses movimentos de baixa, a gente fez o seguinte, a gente operou esse movimento de onda aqui, tá? A gente operou compras nessa região, a gente poderia ter batido compra no 3, tá? E 4. Depois a gente só foi acompanhando, a gente viu as continuidades que deram no 5, no 6, no 7 principalmente, né? Que é uma onda um pouco mais complexa, poucas pessoas têm a capacidade de conseguir enxergar essa onda aqui, tá? Então, ou seja, a gente teve condições de fazer uma crespa também no 8. Continuidade, enfim, só movimentos de continuidade. Um detalhe que foi muito importante, né, que a gente teve em relação a esse movimento após ele chegar aqui foi os 60 minutos fechando, esticado e, obviamente, também respeitando uma região de resistência, tá? Esse detalhe é muito importante porque isso aí causa, né, no mercado uma grande rejeição nessa região e o mercado, por ele estar esticado, é como se fosse voltar para fazer aquele movimento da média, é como se fosse voltar a fazer aquele movimento de pullback. Então, ele vai normalmente fazer este movimento de baixa. Então, é perceptível isso. E a partir, né, dessa conjunção de leituras, dessa análise que a gente pode fazer, a gente vai e tenta fazer operações de venda. A primeira operação de venda, então, partiu já aqui nesse movimento do 13. Se você não operou no 13, você poderia ter operado tranquilamente após o rompimento. Então, você teve pullback no 14, né? Dependendo, dava até para entrar no 14. E depois do 14 fechar também, uma entrada muito tranquila e conservadora, porque aí houve um pullback de rompimento. E aí, entrada no 15 com tranquilidade. Depois do 15 tem pullback micro, né? Continuidade de baixa. 16 continuidade de baixa. 17 continuidade de baixa. Não fizemos compra no 18 e depois do 18 fechar, a gente fez uma venda no candle 19. Esse testezinho aqui é um teste bem vendedor. Lá no minuto a gente consegue ter uma situação bem interessante para a gente poder vender, tá? Um detalhe muito interessante que eu queria puxar aqui com vocês é o fato de muitas pessoas ainda ficarem enviesadas com isso aqui, ó, tá?
negações de rompimento. Infelizmente, tem muita gente que compra esse 19. E aí, assim, né? Lógico que na comunidade eu consigo explicar as coisas com um pouco mais detalhe. Só que o que eu posso falar aqui para vocês é o seguinte: de um modo mais simplificado, você não pode operar num 19, porque o 19 ele tem grande probabilidade, uma possibilidade muito grande de queda. E um candle que tem uma possibilidade como essa não é um candle que se compra, certo? Não é um candle que se compra. O candle que você compra é um candle que tem que ter uma probabilidade de alta. Caso você não tenha isso para este candle, você não pode operar esse tipo de candle. E normalmente candles assim são candles que você necessariamente precisa que ele feche. Porque a partir do momento que ele fechar, aí ele vai te gerar uma leitura talvez ele diferente. Entendeu? Esse é o ponto. Se caso contrário, né, ele talvez não fizer o que normalmente a gente teria que fazer, né? A gente talvez tenha ali o movimento contrário. Porém, assim, eu explicando assim vai parecer que muita gente explica igual, porque tem muita gente que fala sobre assuntos semelhantes, mas não é igual, tá? Porque a gente tem uma abordagem um pouco diferente, né? Não é à toa que normalmente quando eu puxo aqui para vocês, ó, a gente coloca um layout um pouco maior, você percebe que a gente analisa não somente um gráfico, mas também temos esses 4 gráficos que normalmente eles regem ali uma hierarquia entre eles, né? Que nós temos aqui, que normalmente né, não é o 30 que fica aqui, é o 60, depois a gente vem fazendo aqui como se fosse um zigue-zague entre esses gráficos, para no final das contas a gente ter um contexto, é, digamos assim, completo, tá? Então não confundam, tá? Com leituras que algumas pessoas aí que normalmente operam day trade fazem, porque a gente faz um pouco diferente, porque a gente não utiliza muitas coisas em relação a muito movimento micro, tá? O micro a gente usa de uma outra maneira, beleza? Ok. Fizemos uma compra no 23, depois fizemos uma venda no 20, na verdade venda no 24, não, venda no 25, tá? Ah, beleza, aqui foi o pullback. Foi um dos últimos movimentos que a gente pegou, porque a sala a gente termina aqui, ó, no candle 30. Então, o último movimento que a gente pegou foi essa continuidade da fibra laranja, tá vendo? Tem uma fibra laranja aqui. Então, aqui, mais uma operação de venda. Quem mostrou muito essa venda foi o candle de 15 minutos. 15 minutos fez uma contextualização interessante aqui de um pullback micro. Tá, e aí a gente, né, não, porque normalmente a gente troca ideia na sala áudio, né, via áudio, então, normalmente esse ponto a gente trocou bastante ideia, falei com os alunos que aqui a probabilidade era de baixa por causa do 15, por causa do 5 também, por causa do próprio pullback, aqui tem falha micro, então, por causa disso, beleza? E aí, né, o decorrer do mercado é que ele deu as suas continuidades, você percebe que ele não ganhou o fundo, né, que é mais ou menos essa marcação preta, ele não conseguia ganhar, né, se ganhava, negava. E aí, mesmo ele, tipo, não ganhando este ponto, você percebia um comportamento de tendência, que é o quê? Topos mais baixos. E a cada vez que ele iria bater nesses fundos, o topo ficava ainda mais baixo. Isso aqui, né, me lembra muito as figuras da análise técnica, que é um triângulo descendente. Ó, não que eu vá usar, mas é um triângulo descendente. É um triângulo que ele bate, busca liquidez. Bate, busca liquidez. Bate, busca liquidez, rompe, pullback e dá continuidade. E aí, normalmente você pega aqui, essa aqui eu já não sei se é isso, que normalmente você pega o tamanho do triângulo aqui e projeta no rompimento, né? E aí você consegue traçar um alvo para ele. Mas nós não analisamos isso porque normalmente o alvo dele vai ser 50% do movimento, tá? Então, por exemplo, o alvo ele já foi atingido, que é aqui, ó, um doce, tá vendo? Que é mais ou menos uma projeção certinha. Então, o alvo basicamente seria aqui, mais fácil, eu acho, de analisar dessa maneira, tá bom? E essa, pessoal, foi a leitura que a gente fez aí com os alunos na parte da manhã, beleza? Espero aí que tenham gostado, tá bom? Já vou finalizando o vídeo por aqui, tá bom? Pessoal, não se esqueçam, tá? Não se esqueçam aí do nosso projeto de 3K inscritos, tá bom? Então é muito importante que vocês se inscrevam no canal, tá? Além disso, também me ajuda deixando o like de vocês assim que termina o vídeo. É muito importante que você também deixe o like. E comentários, enche aí de comentários, perguntas, feedbacks e etc. E ideias que você queira estar passando pra mim. Eu leio todos. Tamo junto, um grande abraço e valeu!